Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Missionários. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu me chamo Emanuel Felipe. Iremos hoje continuar o estudo sobre a justificação pela fé. Nesse vídeo será a parte 3 do tema Justificação pela Fé e estaremos dando um complemento a tudo o que a gente aprendeu até agora, através dos outros estudos, os outros 2 vídeos que fizemos. E nesse vídeo nós iremos compreender o resultado do que a gente aprendeu através dos 2 últimos temas sobre justificação pela fé que a gente fez aqui no canal. Então veja, a gente entendeu que o homem por si só ele não é justo, a justiça do homem ela é desconsiderada por Deus por ser um trapo imundo, por ser corrompida e manchada pelo pecado. A justiça do homem nada mais é do que justificar-se a si mesmo, justificar os seus próprios pecados. E isso é inaceitável diante de Deus. Por isso que o homem precisa aceitar a justiça de Jesus Cristo. E quando o homem aceita a justiça de Cristo, ele está recebendo a Cristo em si. E quando Cristo habita no homem, Jesus então passa a transformar o homem em uma nova criatura. E passa então o homem a ser santificado por Cristo, para que viva então a vontade de Deus. Isso quando o homem colabora, né? Quando o homem ele renuncia à sua vontade e ele aceita a vontade de Deus totalmente no lugar da dele, ele nega a si mesmo para então Cristo poder viver e agir em sua vida e a vontade de Deus seja operada na vida do homem e o realizar de Deus também. Então o homem passa agora a receber poder e graça para viver a vontade de Deus. O propósito da justificação pela fé é tornar o homem justo. Na prática, não só declarar o homem justo, mas torná-lo a viver uma vida de obediência à justiça de Deus. E vimos no final do estudo passado que a justiça de Deus ela é os mandamentos, ou seja, é a obediência, a prática dos mandamentos na vida do homem. É viver a vida de Cristo, né? É replicar a vida que Cristo teve, a fé que ele teve, a submissão que ele teve a Deus, a humildade que ele teve diante de Deus e dos homens, e todos os outros atributos do caráter dele. É dado ao homem para que então o homem agora possa vivê-los em sua própria vida. E nesse estudo, iremos compreender que existe diante de Deus, como nós vimos no finalzinho do estudo passado, em 1 João 3,7, dizendo que quem pratica a justiça é justo, ou seja, o justo é aquele que pratica a justiça. Porque Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Isso é a fé. Embora o indivíduo ele seja chamado ainda praticando o pecado, ainda na injustiça, ainda é ímpio, mas ele é chamado, ele é reconciliado com Deus, ele é trazido de volta à comunhão com Deus e à paz com Deus, para então se converter, para ser convertido numa nova criatura, num novo homem. E tudo isso a gente viu com mais detalhes nos 2 estudos anteriores, e nesse estudo iremos analisar que diante de Deus existem 2 classes de pessoas nesse mundo. 2 classes que são classificadas pelo próprio Deus. Iremos ver quais são essas 2 classes, iremos analisar as características e a conduta dessas 2 classes, e iremos analisar o final de cada uma delas, a sentença para cada uma, o que vai acontecer com cada uma dessas classes. Ou seja, quem permanecer na experiência de cada uma dessas classes, qual vai ser o final, o resultado final na vida diante de Deus, como Deus irá considerar. Então, vamos nesse momento fazer uma oração, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que ilumine nosso entendimento, nossa mente, para que possamos estudar da maneira adequada a palavra de Deus, tendo Deus como nosso guia, nosso professor. Então oremos. Oremos. Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Como pecadores indignos e miseráveis, nós rogamos nos méritos e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Rogamos, meu Deus, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa nos conceder luz e discernimento espiritual, entendimento, para que possamos compreender mais e melhor sobre a justificação pela fé. E não venhamos, Senhor Eterno, a fazer pouco caso dessas verdades, a abusar da Tua misericórdia
e das bênçãos que o Senhor nos concedeu. Nos ajuda, meu Deus, a viver os teus propósitos. Cumpre em nós a tua palavra e a tua vontade. Aumenta a nossa fé, nos ajuda a vencer a nossa falta de fé. E que nesse momento, meu Senhor eterno, todos aqueles que estarão vendo essas verdades possam, por meio do teu Santo Espírito, ter o devido entendimento e possam refletir para que tomem suas decisões, suas vidas. E que o Senhor possa me usar e me capacitar para esse estudo, pois essas verdades são do Senhor. E que seja feito segundo a tua vontade. E para a honra e glória do Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos ler em Atos, capítulo 24, versículo 15. Nós iremos ver um texto que deixa bem claro que diante de Deus, como Deus considera essas duas classes, como são reconhecidas na Bíblia. E então vamos, no decorrer do estudo, entender cada uma das características dessas classes. Em Atos 24, 15, diz assim: tendo esperado em Deus, como estes mesmos também esperam, que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então você percebeu que aqui haverá uma ressurreição dos justos e dos injustos. Você vai perceber que na Bíblia, o justo, ele muitas vezes pode ser tratado, ser rotulado, ser intitulado, chamado como santo, reto, íntegro, fiel. E alguns outros sinônimos. Mas em geral é chamado de justo. Mas todos esses sinônimos pertencem a uma mesma classe de indivíduos. E a outra classe, chamada aqui de injustos, que é o contraste dos justos, eles muitas vezes são chamados de ímpio, de pecadores, rebeldes, desobedientes, infiéis. Todos pertencem à mesma classe. Em Salmos 37, versículo 12, diz o seguinte: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Então você percebeu mais uma vez, reforçando a informação de que existe duas classes. Não tem como a gente negar isso. Isso é bíblico. Você vê muito isso nos Salmos, no livro dos Salmos e no livro de Provérbios. Mas você vai ver isso durante toda a Bíblia. Mas em Salmos e Provérbios sempre tem essa diferenciação. Justos e ímpios, ou injustos. Você sempre vai ver que diante de Deus existem essas duas classes. Então é inegável que isso existe. É inegável que diante de Deus existem os justos. Muitos dizem assim, mas na Bíblia diz que não existe um justo sequer. Mas nós entendemos, estudando a Bíblia, que isso é no que diz respeito à justiça do homem em si mesmo. O homem por si só, ele não pode ser justo. Porque a sua própria justiça, ela é uma blasfêmia para Deus. Ela é uma abominação diante de Deus. Mas o homem em Cristo, ele se torna justo. Ele é declarado justo, né, mesmo antes de viver uma vida de justiça, de obediência a Deus, para poder então viver a vontade de Deus, cumprir a justiça de Deus em sua vida. Mas existem sim os justos. E esses justos são considerados por Deus. Nós não temos como sair por aí apontando quem é justo e quem é ímpio. É tanto que na Bíblia fala que existe o trigo e o joio na Igreja de Deus. Então isso é inegável. Duas classes, não podemos negar isso. Iremos analisar quem são essas duas classes e o fim de cada uma. Em 1 João 3,7, já lemos esse verso, iremos lê-lo novamente para que fique bem reforçado essa informação em nossas mentes. Fala sobre as características do justo. O que é o justo? Em poucas palavras, de maneira resumida, o que é o justo? Então, em 1 João 3,7 diz o seguinte: filhinhos, ninguém vos engane. Se aqui está dizendo ninguém vos engane, é porque existe um engano sobre esse assunto. E o engano sobre esse assunto é muito simples de reconhecer. É o contrário do que está sendo dito aqui, nessa declaração bíblica. Muito simples. E o que diz a declaração bíblica? Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Jesus Cristo.
Essa frase, assim como, ela também pode ser interpretada como igual. Assim como Cristo, ou seja, igual a Cristo. Ou seja, no caráter, nas obras, no sentido de submissão a Deus, de amor e submissão, e reverência e temor a Deus. E, consequentemente, a obediência, que a consequência é resultado de tudo isso. Mas aqui diz que o justo é aquele que pratica a justiça. Não devemos nos enganar. Aquele que não pratica a justiça, ele não é justo diante de Deus. É o que a Bíblia diz. Mas entendemos que essa justiça ela é praticada quando Cristo habita no coração do homem. Quando o homem não mais vive para si. Quando ele nega a si mesmo e não vive mais ele, mas Cristo vive através do homem. É as obras de Deus se cumprindo na vida do homem. Lembra que Cristo, lá em Romanos 8, versículo 3, diz que ele veio em carne pecaminosa. E no versículo 4 diz que ele veio para que cumprisse a justiça de Deus em nós. Não só na vida dele, mas também na nossa. Que a vida dele se replique na nossa vida. Que sejamos uma cópia. Por isso que o nome cristão. Ou seja, é uma cópia de Cristo, um exemplo de quem foi Cristo. Mas isso é possível por intermédio do Espírito Santo agindo na vida do homem. Mas é inegável de que aqui o que está dizendo é que o justo, ele então deve praticar a justiça. Porque é assim que a Bíblia considera. Em Jó, capítulo 2, nós iremos ler sobre um personagem que, diante de Deus, foi considerado como justo. Diante de Deus, Deus foi quem considerou ele justo. Ou seja, existem aqueles que são, diante de Deus, justos. E você vê nesses personagens, iremos ver mais de um personagem aqui, como era a conduta dessas pessoas. Né? Veja o que diz no versículo 3. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo. Entendeu? Isso é Deus dizendo, não é opinião nossa e não devemos contradizer isso. Homem perfeito e justo aos olhos de Deus. Ele não era só perfeito e justo aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Deus assim o declarava e o considerava. Mas agora veja a conduta dele, que teme a Deus, é obediente a Deus, fiel e submisso a Deus, e se afasta do mal, evita as coisas do inimigo, as coisas do mundo. E que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele, para destruí-lo sem causa. Embora Satanás estivesse arruinando a vida dele, ele ainda permanecia nessa conduta, permanecia fiel e firme na fé dele diante de Deus. O amor dele a Deus ainda era firme. Mas esse era Jó. E Deus assim o considerava. Então existe sim personagens, existe e existirá pessoas justas, porque elas vivem a justiça que receberam de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6, temos outro relato sobre mais dois personagens que a Bíblia os considera justos. A Bíblia os considera justos. Deus os considerou justos. Né? Vamos ver quem são esses personagens. No versículo 5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Quem são esses dois? O pai de João Batista. Não é à toa que eles foram escolhidos por Deus para serem o pai daquele que prepararia o caminho para o Messias, da primeira vinda de Cristo. Não é à toa, porque veja a conduta desse casal diante de Deus. E isso aqui é a declaração do próprio Deus. No verso 6 diz assim: E eram ambos, os dois, justos perante Deus. Os dois eram justos perante Deus. Uma afirmação muito parecida com a de Jó.
os dois, justos. Por quê? Olha como era a conduta deles. Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Parece uma utopia, né? Parece algo inimaginável. Parece história, apenas algo fantasioso. Mas existiu. Existirá pessoas que diante de Deus, por terem se entregado completamente a Deus, rendido sua vontade totalmente a Deus, aceitado a justiça de Cristo, elas vivam sem repreensão como esse casal. Não havia repreensão neles diante de Deus. Não diante dos homens apenas, mas diante de Deus. Andando em todos os mandamentos. Eles não escolhiam os mandamentos que queriam guardar. Eram tudo o que Deus falou. Isso era Deus agindo na vida deles. E eles cooperando, colaborando e permitindo que Deus agisse. E esse era o resultado da vida deles. Eles eram irrepreensíveis diante de Deus, obedecendo a todos os mandamentos diante de Deus. Então essas são as características de um justo. Está entendendo que o justo, ele tem essa conduta, ele tem esse caráter, porque ele recebeu isso de Deus, e isso que ele recebe de Deus transforma a vida dele, a fé de Jesus Cristo que ele recebe, a justiça de Jesus Cristo, a vida do próprio Jesus Cristo em si, o habitar do Espírito Santo no coração e na mente humana, porque somos templo do Espírito Santo, e isso tem poder, o guardar a palavra dele. A Bíblia diz lá no Salmo, que o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Por quê? Porque a palavra ela tem poder. Quando recebemos ela de boa vontade, de coração, por amor, e pela fé, ela transforma o homem. E vive então essa conduta, essa vida como esses personagens que a Bíblia cita. E são assim então, e só então, são justos na prática. Não só declarados justos, mas tornados justos. Agora iremos ler alguns versos que falam sobre os ímpios, os injustos. É a mesma classe. Quem são eles e qual a conduta deles? As características do ímpio, para que possamos ter noção de que lado estamos. Para que possamos ter noção a quem temos dado ouvido. Porque a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, prestem bem atenção. Que diante de Deus, se os justos é isso que a gente viu até aqui, e veremos mais, quem são os ímpios? Em Daniel 9, versículo 4 e 5, diz assim, versículo 4: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Percebeu? Que a aliança de Deus, ele permanece na aliança dele com o indivíduo que ama a ele e guarda os mandamentos dele. No verso 5, em contrapartida, diz o seguinte: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Você percebeu aqui o contraste? Que enquanto Daniel fala que Deus, ele preserva, ele permanece, ele guarda a aliança dele com os que o amam e guardam os seus mandamentos, porém Daniel diz que o povo de Deus, Daniel está falando aqui do povo de Deus, não dos ímpios pagãos, os que não fazem parte do povo de Deus, mas está falando do povo de Deus, dizendo que estavam em pecado, estavam pecando, né, cometendo iniquidades e procedendo impiamente. Ou seja, o povo estava vivendo como os ímpios, embora fosse povo de Deus. Vivendo, procedendo como os ímpios. E o que é proceder como os ímpios? Pecar, cometer iniquidade, ser rebelde, e isso consequência de quê? De apartar-se dos mandamentos de Deus. Então, e dos juízos de Deus. Então você percebe qual é a conduta do ímpio, mesmo muitas vezes fazendo parte do povo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que existe o trigo e existe o joio. E o ímpio, ele sim, ele pode confessar, pode professar, dizer que é fiel a Deus, mas muitas vezes pode estar enganado,
vivendo uma vida de engano, de ilusão, iludindo-se a si mesmo, se estiver vivendo segundo essa conduta aqui. Vamos ver em Provérbios 21, verso 7, um pouco mais sobre o ímpio, essa outra classe de indivíduos, que diz assim: as rapinas dos ímpios os destruirão. O que são as rapinas? Essa palavra rapinas, quando você vai olhar no original hebraico, são as maldades dos ímpios. As maldades dos ímpios os destruirão. Por quê? Porquanto se recusam a praticar a justiça. Porque o ímpio, ele se recusa a praticar a justiça. O indivíduo ele pode recusar algo que não foi proposto a ele, que ele não conhece? Não. Ele recusa algo que foi proposto a ele, que foi orientado a ele, e que ele conheceu, entendeu, mas recusou. Então, o ímpio, ele, embora conheça a verdade, a vontade de Deus, ele se recusa. Ele é teimoso. Em Isaías 26, versículo 10, fala um pouco mais sobre os ímpios. Ele diz o seguinte: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Esse favor, o que seria o favor de Deus para o ímpio? Para o ímpio, para a humanidade? É a graça. A própria palavra graça, ela também é sinônimo de favor. Favor imerecido, né? O homem não merece, mas é um favor. É a benevolência, a misericórdia, a bondade de Deus erguendo a mão para o homem para ajudar o homem. Mas mesmo, e também é sinônimo, o favor de Deus aqui é sinônimo da justificação pela fé, do perdão, que o homem não merece, mas é concedido ao homem para que o homem então possa ser transformado, ser então restituído ao caminho da justiça. Mas mesmo assim, o ímpio, essa classe de indivíduos, porque a Bíblia diz assim, Jesus morreu pelos ímpios, mas não significa que os ímpios vão aceitar. Podem até aceitar as bênçãos, e na maioria das vezes, infelizmente, é assim. Aceitam as bênçãos, aceitam o benefício, mas não aceitam as condições para se manter nessa experiência, para preservar esses benefícios que recebeu. Por quê? Porque mesmo que se mostre o favor a ele, de Deus, nem por isso ele aprende a justiça. Esse aprender a justiça aqui não é só aprender intelectualmente, mas não aprende nem a viver. Porque aqui no Provérbios 21, 7 diz que ele recusa praticar a justiça. E Daniel falou que mesmo eles conhecendo as verdades, eles estavam procedendo como ímpios. E aqui continua, ainda no verso 10 de Isaías 26, após o ponto e vírgula, diz assim: até na terra da retidão, ele quem? O ímpio, pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. O que seria a terra da retidão? A terra da retidão aqui é sinônimo, é símbolo de Jerusalém, da nação de Deus. Então até mesmo entre o povo de Deus, hoje a gente poderia trazer para os nossos dias, até mesmo na igreja, o ímpio, ele pratica a iniquidade. Mesmo se mostrando favor a ele, ele recusa. Ele recusa e ele não quer aprender a vontade de Deus. Ele quer aprender o que o homem fala, não o que Deus fala. Quer aprender o que ele quer, o que é conveniente, mas não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus requer renúncia e fé. E essa é a fé de Deus, é uma fé muito profunda. Não a fé que muitas vezes tem sido ensinado. Mas é isso. Essas são as características de um ímpio. Em resumo, né? Você vê o contraste do justo para o ímpio, do injusto para o justo. Você vê o contraste. Um se propõe a viver uma vida de obediência e pela graça divina ele vive. Pratica a justiça. Por amor a Deus. Em contrapartida, o outro se recusa. Mesmo muitas vezes sabendo o que tem que ser feito. Conhecendo e estando no meio do povo de Deus. Agora, o que é a justiça? Nós já vimos no finalzinho do estudo anterior. Iremos ler novamente esse verso para reforçar essa ideia, para que fique bem claro. No estudo anterior nós vimos que Cristo, Jesus, é a nossa justiça. Quando recebemos, estamos recebendo a justiça dele junto com ele, porque ele é a justiça em pessoa, assim como ele é o amor em pessoa. A Bíblia diz assim que Deus é amor. Deus não tem apenas o amor, ele é o próprio amor. Então recebê-lo
é receber tudo o que envolve os atributos do caráter dele. Mas o que é a justiça na prática? O que é, não diz que o justo é aquele que pratica a justiça? E o ímpio é o que recusa praticar a justiça? Então o que é isso na prática? A gente entende que é viver a vida que Cristo viveu, mas Cristo viveu como? Em desobediência e obediência a Deus. Em obediência a Deus. E obediência aos mandamentos de Deus. Veja o que diz no Salmo 119, versículo 172. Diz assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Todos. Então a justiça na prática, ela se manifesta, ela se evidencia através da obediência aos mandamentos de Deus. Então o justo, ele pratica os mandamentos de Deus e o ímpio ou injusto recusa, mesmo sabendo o que tem que ser feito, mas é incrédulo, não crê que é possível que isso se realize em sua vida, mesmo dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Ele é rebelde, ele peca contra Deus. E então, diante de Deus, o ímpio ele é assim considerado injusto, porque ele nega a justiça de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 25, deixa isso bem claro. Veja o que diz assim: e será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Quando é que a justiça ela é vivida? Quando se cumpre todos os mandamentos de Deus, que Deus nos tem ordenado. Todos. É assim que então a justiça ela é manifestada na vida do homem. Isso é a evidência. Não é que o homem passe a praticar a justiça, os mandamentos para ser justo. É que ele é tornado justo, ele é transformado para ser justo e então pratica os mandamentos. É o contrário. Não devemos colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro ele precisa de Cristo, primeiro ele precisa reconhecer sua situação e o poder que Cristo pode conceder a ele, a transformação que Cristo pode conceder a ele. Ele reconhece o caráter de Cristo, ele passa a conhecer Jesus e amá-lo a tal ponto que então ele agora aceita viver a vida de Cristo, a vida que Cristo quer que ele viva. E ele recusa o eu dele, nega a si mesmo e aceita que Cristo viva nele. E quando isso ocorre pela fé, por meio da graça de Deus, então ele passa a cumprir os mandamentos. Dessa maneira, porque se for o contrário, se tentar querer ser justo praticando os mandamentos, não vai conseguir. É o contrário. É ser tornado justo, ser transformado em justo para então viver os mandamentos. Mas a evidência, a prova de que o indivíduo tem Cristo em si será através da obediência aos mandamentos de Deus. Porque isso será por amor, isso será voluntariamente. A vontade de Deus vai estar se realizando na vida do indivíduo. Mas aqui deixa bem claro que justiça diante de Deus é quando o homem está praticando todos os mandamentos de Deus. Em Romanos 2, versículo 13, tem uma declaração muito séria que vai aparentar ser contraditória, e a partir daqui, dessa declaração, dessa citação, para as próximas, nós iremos ler algumas declarações que aparentam ser contraditórias, porque a Bíblia diz assim: não seremos justificados pelas obras da lei, mas pela fé. Porém, entendemos que isso é o início. Esse é o pontapé, esse é o início da caminhada cristã. O homem vem a Deus como ele está, com seus pecados, com sua vida desordenada, desregrada, incapaz de viver a vontade de Deus, reconhecendo que não tem capacidade para isso, porém, confiando de que Deus pode transformá-lo. E aí, então, o homem ele é justificado pela fé. Porque aí ele reconhece que Deus é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Porque Deus prometeu que o homem seria justo, que o homem praticaria os mandamentos dele, que o homem seria santo assim como ele é santo. E que o homem seria justo como Cristo é justo, como a gente viu em 1 João 3,7. E essa fé vai levar ao quê?
vai levar à obediência, vai levar a uma vida transformada. E a primeira etapa da justificação é pela fé, a segunda etapa, a justificação, ela não fica apenas na fé, ela vai também para a justificação pelas obras. A gente vai ver isso. Isso parece uma contradição, pode parecer que eu estou dizendo uma heresia aqui, mas eu vou provar pela Bíblia. Tanto nesses versículos que a gente vai ver aqui nesse estudo, quanto iremos ver no próximo estudo. Então preste bem atenção. Em Romanos 2,13 diz o seguinte: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, os que apenas ouvem. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Entendeu? Por quê? Porque aquele que ele é justificado, ele está crendo, assim como Abraão. Deus disse a ele que ele seria pai de uma nação, que seria tão incontável como as estrelas do céu. E ele tinha que crer. Mas ele creu e ele cumpriu o papel dele, pela fé. E ele foi justificado pela fé. A fé dele foi imputada como justiça. Ele recebeu, foi depositado na conta dele, no registro dele, a justiça de Cristo. E essa justiça, então, se realizou também quando ele, então, teve o filho com Sara. Mas aqui está dizendo que os que praticam a lei hão de ser justificados. Essa justificação aqui é a segunda etapa. Ela seria o resultado da justificação pela fé. São duas etapas, dois momentos. Aqui não está falando da justificação pela fé, que ela não é pelas obras da lei. Porém, ela leva às obras da lei, a obediência à lei, da maneira certa. Por isso que diz que os que praticam a lei hão, ou seja, serão justificados na sentença final. Quando Deus julgar o caso de cada um, o indivíduo será justificado se estiver vivendo a vontade de Deus, se estiver praticando a lei de Deus. Estamos vendo que tudo está levando para esse caminho. Esse é o propósito de Deus ao justificar o homem. E Paulo aqui parece que está contradizendo ele mesmo, né? Mas não é. Isso é uma harmonia. Inclusive tem gente que diz assim, que Tiago no capítulo 2 contradiz Paulo, quando Paulo diz que a justificação é pela fé, enquanto que Tiago fala que a justificação não é pela fé somente, mas pelas obras. E Paulo aqui, talvez muita gente não tenha lido esse texto aqui, ou passou despercebido, ou desconsideram, porque não querem aceitar essa verdade, essa informação. Mas isso é Bíblia. Ou seja, não devemos contradizer, colocar um texto contra o outro. Devemos encontrar a harmonia na palavra de Deus. E aqui fala que o homem ele será justificado quando ele então for sentenciado finalmente por Deus. Ele será justificado se estiver na prática da lei, obedecendo, vivendo a vontade de Deus. Em Êxodo 23, versículo 7, fala uma declaração parecida com o que Paulo acabou de falar, né? É uma declaração muito importante também, embora pareça contraditória. Essas declarações que a gente vai ler agora, eu sei que muita gente, quem assistir esse vídeo, vai dizer que eu estou contradizendo a palavra, mas sejam bereanos, discernam pelo Espírito e não pela carne, não pela sabedoria humana. Não devemos mais viver pelas tradições e pelos mandamentos de homens, mas pela palavra de Deus. Se está na palavra, devemos considerar, devemos entender cada coisa em seu lugar. Aqui diz o seguinte, Êxodo 23, 7, porque não justificarei o ímpio. Olha que interessante, não justificarei o ímpio. Mas a Bíblia não diz que Jesus morreu pelos ímpios? E de fato, ele morreu pelos ímpios, sim. Morreu para justificar os ímpios? Sim. Mas aqueles ímpios que, tá aí o porém, aqueles ímpios que estejam dispostos a se converterem e se tornarem justos, a se converterem de todos os pecados. Por isso que lá é dito, no primeiro estudo que a gente viu, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que o indivíduo sabe, agora que se arrependa. Por isso aqui diz que o ímpio não será justificado. Em que situação é que o ímpio não é justificado? É quando o ímpio, como a gente viu, ele recusa. É o tipo de ímpio que não está disposto a se converter.
mas a permanecer na rebeldia. Ele até aceita a Cristo, até aceita as bênçãos e os benefícios e a misericórdia, mas não aceita as condições para então permanecer na misericórdia e na graça de Deus e na justificação. Ele recusa praticar a justiça, como a gente viu lá em Provérbios 21. Como a gente viu em Isaías também é dito que o ímpio, mesmo demonstrando favor a ele não aprende a justiça. Por isso que então aqui é dito que o ímpio não será justificado. É a esses que não serão justificados. E mesmo aqueles que uma vez foram justificados, aceitaram, a gente vai ver isso mais para frente, estou me adiantando um pouquinho aqui, mas eu não vou dar muitos detalhes, porque iremos ler isso na Bíblia, para não ficar na minha opinião. Mesmo aqueles que aceitaram, mas se desviaram da sua justiça, eles não serão justificados na sentença final, no juízo final. Mas aqui é bíblico. Então entendeu? Que o ímpio não será justificado. Devemos entender dentro desse contexto. Outra informação muito parecida, para você ver que não é teologia de um texto só. São vários textos, são várias passagens bíblicas afirmando, em harmonia com o que foi dito por Paulo, que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei, mas essa justificação, esse processo, ele avança. Ele não fica estagnado ali e para no tempo e só fica só no perdão e o homem vive a vida como quer. E assim a gente trata Jesus Cristo como ministro do pecado, né? Como se Jesus estivesse licenciando o pecado. Estivesse dando liberdade agora, pronto, você foi perdoado, agora pode continuar a sua vida de pecado. Eu vou encobrir, ou seja, muitas vezes tornamos Jesus Cristo cúmplice do pecado e não aquele que tira o pecado do homem. Aqui em Deuteronômio 25:1 diz assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Isso aqui Deus orientou para que o povo, dentro do julgamento deles, fizessem assim. Agora imagina, se no julgamento dos homens Deus orientou que eles fizessem assim, será que com Deus seria diferente? Será que Deus seria injusto? Aos homens ele requeria que no julgamento condenasse um ímpio e no juízo e justificasse o justo. Enquanto que Deus iria estar justificando o ímpio, que quer permanecer ímpio, né? Que está permanecendo em seus pecados. Mas aqui está deixando bem claro que é o justo quem será justificado, o ímpio será condenado. Porém, em 1 Reis 8:32 diz o seguinte: ouve tu, então, nos céus, e age e julga a teus servos, condenando ao injusto. Olha só, veja a informação tão repetida, é um reforço. Você está vendo que não tem como contradizer isso. Condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre sua cabeça e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Olha que interessante. Mas a justiça do homem não é trapo imundo? Mas que justiça é essa daqui? É a justiça que ele recebe de Cristo. E quando ele recebe a Cristo em sua vida, ele passa a se tornar participante da natureza divina e participante da justiça de Deus, de Cristo. Então a justiça de Cristo passa a ser também dele, do homem. O homem recebe esse dom, esse presente, e então passa a viver essa justiça. E vivendo nela até o fim da sua vida, ele será justificado no dia do juízo final. Enquanto que o ímpio, ele se recusa, ele é teimoso, ele permanece na desobediência, desconsidera a justiça e, em sua teimosia, em sua dureza de coração, ele será condenado. Porque a Bíblia diz que Deus julgará os homens segundo as suas obras, embora não sejam salvos pelas obras, mas as obras devem ser o resultado da salvação. Em Gênesis 18:25 diz o seguinte: veja como Deus trata as duas classes. E essas duas classes elas não são diante de Deus tratadas da mesma maneira, não são vistas por Deus com os mesmos olhos. Diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa. O quê? Matares o justo com o ímpio.
como se o justo fosse igual ao ímpio. Olha que interessante. O justo não é diante de Deus igual ao ímpio. Deus não julgará as duas classes da mesma maneira. E a gente já viu nos versos anteriores. Aqui é só para reforçar a informação. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então, a Bíblia deixa bem claro que Deus não tratará o justo igual tratará o ímpio. E a gente viu as características dos ímpios. O ímpio, ele é teimoso. É por isso que vai pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque resiste aos apelos do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio convencer do pecado, da justiça e do juízo, segundo a Bíblia. Ele resiste a essa convicção que o Espírito Santo tenta ajudá-lo a ter. Em Ezequiel 18, versículos 21 e 22, a gente agora, na prática, vai entender como é que a coisa acontece. Como que, então, o ímpio ele pode ser justificado diante de Deus? Porque a Bíblia diz aqui que não justificará o ímpio. Mas diz que Jesus morreu pelos ímpios. Parece uma contradição. Vamos desmistificar essa ideia através dessa passagem bíblica agora. Como que o ímpio, então, pode ser aceito? Qual a condição? Lembremos, meus irmãos, que para a vida eterna existe condição. O amor de Deus ele é incondicional, mas ele não dará a vida eterna para todos. Não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Veja o que diz aqui. Ezequiel 18, 21 e 22. Verso 21 primeiro. Mas se o ímpio se converter de todos, entendeu? Todos. Bíblia falando, não homem. Se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos, você percebe a totalidade tanto de um lado quanto do outro? Tanto tem que se converter, abandonar, se arrepender e confessar todos os pecados, como tem que passar a obedecer todos os mandamentos de Deus. Porque estatutos aqui é sinônimo, se você pegar essa palavra aqui no hebraico, ela é sinônimo de mandamentos, leis, juízos, preceitos. É tudo uma mesma coisa. E guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça. O que é proceder com justiça? Praticar os mandamentos de Deus. Retidão, integridade, fidelidade a Deus, submissão a Ele por amor. Por amor a Deus. Certamente viverá, continua o verso. Certamente. Esse viverá aqui é eternamente. Não morrerá. Esse não morrerá também é eternamente. E no verso 22 diz assim: de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Isso quando? No juízo final. Se ele permanecer nessa experiência. Se ele permanecer na vida dele dessa maneira, convertido. Ele passa a não ser mais ímpio, ele passa agora a ser o quê? Justo. Porque ele se arrependeu. Para ele chegar a esse ponto, ele chegou por si só? Não. Ele chegou graças a Jesus Cristo. Aceitando a justificação pela fé. Esse início aqui, antes vem a fé e o conhecimento do que Jesus Cristo fez por ele e é para ele. E pode e fará por ele. É nessa condição, é nesse contexto que então o ímpio então entra nesse processo aqui. E diz assim, não se fará de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele, pela justiça que praticou viverá. Então a justiça que ele recebe e vive, ela preservará para ele a vida eterna. Preservará ele na vida eterna. Em contrapartida, no versículo 24 aí de Ezequiel 18, tem uma advertência. Você viu ali o lado bom, e agora a gente vai ver um lado de advertência. Ou seja, é daqui que a gente pode, não só daqui, iremos ler textos no Novo Testamento também. Mas só desse texto a gente já entende que não existe isso de uma vez salvo, salvo para sempre. Veja o que diz em Ezequiel 18, 24. Mas, olha o porém aí, olha o porém. Desviando-se o justo, agora falando da classe, né, veja o perigo que
aquele que está em pé, cuide para que não caia, como diz a Bíblia, né? Aquele que acha, a Bíblia diz assim, aquele que pensa, aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Mas desviando-se o justo da sua justiça, diz o verso, da sua justiça, que a justiça dele é Cristo, e os mandamentos, ou seja, toda a vontade de Deus. E cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que os ímpios faz, porventura viverá, esse viverá aqui é eternamente. De todas as justiças que tiver feito, diz o verso, não se fará memória. Assim como do ímpio não se fará lembrança do passado dele de pecado, por ele ter se arrependido, se convertido de tudo aquilo ali, e então não mais viver aqueles pecados e buscar sempre estar obedecendo a Deus, por ter sido convertido pelo próprio Deus, assim também é possível que o ímpio, mesmo que tenha, ou melhor, o justo, mesmo que tenha sido convertido em algum momento, tenha aceitado de fato a justiça, tenha vivido, mas por alguma razão passa a se desviar e passa a desobedecer a Deus, e aí então, se morrer nessa situação, nessa experiência, não será lembrado da vida de justiça, da obediência passada dele, mas será apenas julgado pela vida que estiver vivendo. Por isso que nós temos que viver o hoje, o agora, né? Aqui continua o verso. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E essa morte é a morte eterna. Tá vendo? E no versos 26 a 28, é um reforço, é uma repetição, para deixar bem claro na nossa mente que isso tem que ser levado a sério e em consideração devemos tomar cuidado com isso, para não abusarmos da misericórdia, da justificação pela fé, não abusarmos da graça de Deus. Porque Deus, ele tem um propósito. E quando não permitimos que o propósito dele se cumpra em nossas vidas, aquilo que a gente plantar, iremos colher. Repetindo, as informações, aqui no verso 26 ao 28, e embora possa parecer repetitivo, mas vale a pena para poder ficar bem fixo na cabeça. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida, ou seja, conservará na vida eterna. Pois que considera, diz o verso 28, pois que reconsidera, ou seja, reconsidera a sua vida passada, seus pecados, através do conhecimento de Jesus Cristo, e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Muito interessante isso aqui. Em Hebreus 6, vamos ver agora 3 passagens bíblicas, só no Novo Testamento, também nos dando essa mesma informação com mais detalhes. Para nos deixar bem claro o perigo que temos em abusar da misericórdia e das bênçãos que Deus tem nos dado e da paciência de Deus, das chances que Deus tem nos dado. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos. Abusar, a gente vai entender agora como é na prática. Né? Isso que a gente leu em Ezequiel 18, agora a gente vai ver com mais detalhes. E aqui mais uma vez iremos ver que uma vez salvo, não se fica salvo para sempre, a menos que permaneça firme em Cristo e na verdade dele, pela fé. Hebreus 6, do versículo 4 ao 6, diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, olha só, é impossível. O que é impossível? Né? Esses que passaram, primeiro vamos ver o que é que eles passaram para entender o que é impossível. Os que uma vez foram iluminados, experimentaram a luz de Deus em sua vida, através de Cristo e da palavra dele, e provaram o dom celestial, o dom do Espírito Santo, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Veja que interessante, nós somos participantes de Cristo, como diz a Bíblia, Paulo fala isso, nós somos participantes da natureza divina, como diz Pedro,
E aqui Paulo mais uma vez diz que nós somos participantes também do Espírito Santo. Então é muita ajuda da parte de Deus. São muitos benefícios, muitos recursos celestiais e divinos para nós, para nos ajudar. Mas os que viver essa experiência, e no verso 5, em provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, aí no verso 6 diz o que é impossível. Se eles caírem de tudo isso aqui, retrocederem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível. E aí você pensa, então está tudo perdido, porque vira e mexe a gente está caindo. Mas temos que ter certeza de que Deus ele é misericordioso, ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta. E Cristo ele é o nosso advogado. Ele diz que a Bíblia diz assim, escrevam essas coisas para que não pequem, mas se pecarem, temos um advogado. Ele pode avaliar nosso caso, se em arrependimento e tristeza pelo pecado, nos propomos a nos converter e voltar à justiça. Mas temos que ter cuidado, porque se ficarmos numa experiência de montanha-russa, de roda de gigante, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, está caindo e levantando, meus irmãos, existe algo muito errado aí e é preciso reconsiderarmos a nossa vida cristã, como temos compreendido e como temos considerado Deus e a sua vontade. Porque aqui é dito que é impossível, vai chegar um caso que é impossível de serem renovados ao arrependimento. Então temos que ter cuidado com isso. Né? Continua o verso 6. Visto que eles de novo crucificam para si mesmo o Filho de Deus, expondo em uma vergonha aberta. Ou seja, é como se estivesse crucificando de novo Jesus Cristo. É como se estivesse desconsiderando o sacrifício que Cristo fez. Como se o sacrifício que Cristo fez pelo homem não fosse suficiente para libertar o homem do poder do pecado e dos enganos de Satanás. E a pessoa, assim como os judeus fizeram, é como se ela estivesse crucificando Cristo de novo. É muito triste, é muito sério. Embora isso, meus irmãos, esteja acontecendo com algum de nós, não nos desesperamos, mas busquemos com mais fervor, clamemos a Deus em arrependimento e com fé para que Ele nos tire dessa situação, caso seja essa a nossa situação. Mas é bom estarmos examinando a nossa situação, nossas vidas, para saber se não estamos nessa situação. Ainda em Hebreus, agora no capítulo 10, os versículos 26 e 27, tem uma informação parecida, é um reforço, é um complemento a essa informação, para que possamos estar advertidos e apercebidos. Diz assim, verso 26, porque se pecamos voluntariamente, tá aí a coisa, voluntariamente, entendeu? Se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, entendeu? Voluntariamente, ou seja, sabendo o que é certo, o certo a se fazer, tendo toda a ajuda do Espírito Santo, de Deus, de Jesus Cristo, ao seu dispor, tendo a palavra, tendo o conhecimento, tendo a luz, o Espírito Santo deu o discernimento, você compreendeu, mas voluntariamente você prefere, escolhe, porque o pecado é uma escolha, é uma decisão, permanecer no pecado, enganar-se a si mesmo, achando que não, em algum momento da vida você vai abandonar esse pecado, como se você fosse capaz disso. Porque, na verdade, quem capacita o homem a abandonar e vencer o pecado é Deus, e isso ele tem que fazer hoje em nossas vidas. Se voluntariamente permanecermos no pecado, depois de termos recebido todo o conhecimento, ou seja, o conhecimento suficiente, não digo todo o conhecimento da Bíblia, de tudo da Bíblia, porque ninguém vai ter esse conhecimento, mas o suficiente para saber que aquilo em que estamos pecando é de fato pecado e ofende a Deus, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Parece uma contradição, né? A gente muitas vezes exagera muito na misericórdia e no amor de Deus, a ponto de dar a entender de que Deus sempre vai nos perdoar, mesmo que a gente esteja em pecado, vivendo em pecado, e a gente vai levando a vida assim, vai abusando mesmo da misericórdia de Deus,
Mas Deus está deixando bem claro aqui que existe um limite. Até para a misericórdia dele existe um limite. E no verso 27 diz assim: o que é que resta para essas pessoas que se encontram nessa situação? Porém, uma expectação, ou seja, uma expectativa terrível de juízo. E uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Essa é a consequência, se assim permanecermos nessa experiência. Em 2 Pedro 2, do 20 ao 22, existe uma declaração também que complementa essas que a gente leu agora e as de Ezequiel 18, e deixa bem claro, você está vendo que para cada informação que eu estou dando aqui, eu estou lendo várias passagens bíblicas, para não dizer que eu estou usando apenas uma passagem bíblica, um verso, isolando a informação e querendo criar uma ideia em cima daquilo. Não, é bíblico. São várias passagens bíblicas que confirmam isso. E existem outras que eu nem acrescentei aqui no estudo. Mas diz assim, ó, em 2 Pedro 2, versículo 20. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. O que é que ele está querendo dizer aqui? Se depois de terem se convertido das coisas do mundo, as coisas que são abominação diante de Deus, que são pecado diante de Deus, e então voltar a praticar essas coisas, se envolver com elas de novo e ser por elas vencidos, permitir que essas coisas vençam, seja o que for, o último estado da pessoa vai ser pior do que antes da pessoa ter se convertido. Antes da pessoa ter conhecido a verdade e se converter, está melhor do que quando a pessoa se desvia da verdade após ter conhecido ela. Por quê? Porque antes a pessoa estava na ignorância, agora a pessoa não está mais, não é mais ignorante. E Deus disse que chama aqueles que ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando se não é mais ignorante sobre o assunto, agora se arrependa. Porque ele diz assim, aqueles que não se arrependerem morrerão. E aí no verso 21 diz assim, porque melhor lhes teria sido que não conhecesse o caminho da justiça, olha lá, mais uma vez a justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Então, se desviando da justiça, dos mandamentos de Deus, após ter tido conhecimento suficiente para saber o que deve ser feito, então é o que a gente viu lá no verso 20 e o que a gente vê agora no verso 22. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. Ou seja, a porca voltou a rolar na lama. Então, um homem que foi tirado da lama, da imundícia do mundo, do pecado, e ele volta de novo, é igual a um cachorro que volta no próprio vômito, e uma porca que foi lavada, foi tirada da lama, foi lavada, deram um banho nela, e ela vai e volta de novo para a lama. Tudo perde, estraga tudo. Né? E em Êxodo 34, verso 7, e Naum, capítulo 1, verso 3, Deus deixa bem claro uma coisa. Isso também devemos levar em consideração. Diz assim, em Êxodo 34, ao culpado não tem por inocente. Deus não terá por inocente o culpado. Devemos ter cuidado, mais uma vez, eu digo e repito e reforço, com abusar da misericórdia de Deus. Com brincar com as bênçãos que Deus tem dado. E está rolando na lama e volta, e depois vai e volta para a lama, e volta a ser limpo, e depois vai e volta. Temos que ter cuidado, porque vai chegar um momento que a misericórdia de Deus vai acabar. A graça de Deus sobre aqueles que permaneceram, que insistiram em permanecer na vida de pecado, ela também encerrará. É isso que chamamos de fechamento da porta da graça. E aí, ao culpado, o que estiver culpado, ele não terá por inocente. Não se enganem. Porque diz assim em Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Duas passagens bíblicas com essa mesma informação, e isso aqui
a gente também entendeu mais detalhadamente com os versos que a gente leu anteriormente. E aí, em Apocalipse 22, 11, será dada a sentença final, quando a misericórdia de Deus acabar, quando a graça de Deus encerrar para os ímpios. Lembrando que o ímpio é aquele que se recusa, que permanece teimosamente no pecado, né? E aí então uma sentença será dada. E no versículo 11 de Apocalipse 22 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, não tem mais o que fazer. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue no seu estado, na sua situação. Porém, o justo continue na prática da justiça. Entendeu? O justo continue na prática da justiça. Está vendo que no fim de tudo, o justo vai estar praticando a justiça? E o santo continue a santificar-se. E ele vai estar também no processo de santificação. Porque, na verdade, entre o processo de justificação pela fé e justificação pelas obras, pela prática da justiça, como diz Paulo lá em Romanos 2, 13, entre uma coisa e outra, o processo que ocorre é a santificação do homem. E aí, em Salmos 15, versículos 1 e 2, a gente encerra esse estudo com essa passagem que deixa bem claro sobre quem herdará a vida eterna, quem habitará com Deus na vida eterna. Verso 1. Quem, Senhor, habitará na tua casa? E quem habitará no teu santo monte? O verso 2 responde: aquele que anda sem culpa, aquele que anda sem culpa e pratica a justiça, que fala a verdade no seu coração. Esses, nos versos que se seguem, tem mais detalhes, que são muito importantes também, mas eu queria me focar apenas no que diz respeito ao conteúdo do tema. Embora tudo que contém nesse capítulo aqui de Salmo, no capítulo 15, é muito profundo e muito importante que estejamos vivendo. Mas veja que é aqueles que vão estar sem culpa diante de Deus e praticando a justiça. Então ficou bem claro, né? O justo, ele pratica a justiça por meio de Cristo vivendo nele. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Essa foi a parte 3. Teremos mais 2 partes desse estudo para ficar bem reforçado esse tema da justificação pela fé. Na parte 4, iremos abordar apenas a experiência de Abraão, né, entre Romanos 4 e Tiago capítulo 2. E iremos ler e analisar bem a experiência dele para tomarmos como exemplo para nós, diante de tudo que a gente leu até agora. Então, sabendo, meus irmãos, que serão justos, que serão justificados. Né? Embora a justificação pela fé, ela aceite o ímpio, mas para que o ímpio esteja disposto a se tornar justo. E no fim, e na sua caminhada, viver praticando a justiça de Deus, que é os mandamentos de Deus. E o ímpio, se não se converter, não se arrepender, a sentença dele é a condenação. Mas não entremos em desespero, porque o Senhor Jesus Cristo quer nos salvar, quer nos ajudar. Então, permitamos que Ele nos ajude. E a ajuda dele é com o nosso consentimento. Ele precisa que a gente aceite e permita que Ele nos ajude. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus possa estar ajudando nessa caminhada cristã, a cada um de nós, que o Espírito Santo possa nos ser concedido. Estaremos no próximo estudo, juntos mais uma vez, analisando a Palavra de Deus. É um prazer estar com todos e até a próxima.